Olá, sabias que podes mudar a tua mentalidade através da comunicação? Bem-vinda e bem-vindo ao podcast Equilíbrio ao Quilómetro 9, o espaço onde a comunicação encontra a alma. Eu sou a Maria Luís e hoje vamos falar sobre algo que pode mudar completamente a tua forma de pensar. E o que vamos falar hoje não é sobre falar melhor para os outros, é sobre a forma como falas contigo mesmo. Porque existe uma verdade muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. O que tu comunicas a ti mesmo transforma a forma como pensas. Porque aquilo que pensas gera sentimentos e os sentimentos geram ações. E são essas ações que constroem os teus resultados. Agora deixa-me fazer-te uma pergunta profunda. Como é o teu diálogo interno naqueles momentos em que estás sob pressão? Naqueles momentos em que és exigente contigo mesma? Em que és crítico? Em que és acelerado? Se o teu corpo vive em tensão constante, talvez não seja apenas o que está a acontecer fora dele, mas o que está a ser repetido dentro dele. Já pensaste nisso? E o que aqui vamos falar hoje é um pouquinho sobre a forma como tu vives sempre em constante alerta. São os prazos, são as expectativas que tu crias sobre o outro e às vezes sobre ti mesmo, são as comparações e o teu cérebro trabalha está sempre em modo de sobrevivência. E aqui o cortisol, que é uma hormona que é a hormona do stress, produzida pelas glândulas que estão acima dos rins, e ele ajuda o corpo a reagir aos desafios que nos vão aparecendo. Ou seja, aumenta e coloca-nos em alerta constante. Se alguma vez sentiste medo, o que é que vai perante uma situação de raiva, de stress? O que é que acontece? O corpo prepara-se para lutar ou para fugir. Mas o mais interessante é que o cérebro ele não distingue muito bem entre o perigo verdadeiro e um pensamento que é repetido, aquele padrão repetido. Se tu estás sempre a dizer a ti mesmo, eu não sou capaz de fazer esta atividade, ou isto vai correr mal, eu tenho imenso trabalho, ou eu preciso de trabalhar mais, o corpo ele reage como se tu estivesses diante de uma ameaça verdadeira. E o que é que vai acontecer? Tu vais ter um pensamento que vai gerar medo. E esse medo é que ativa o cortisol. E o cortisol, ele mantém o corpo em alerta. E esse estado vem reforçar os pensamentos negativos. É um ciclo que se repete. E é aqui que entra a comunicação, porque ela molda o pensamento, a forma como nós interpretamos determinada situação e vem criar um novo significado. E esse significado ativa o nosso cérebro. O cérebro liberta hormonas como o cortisol, que é a hormona do stress, ou dopamina, que é a hormona do prazer. E essa química reforça as dependências neurais. Se isto se repete, criamos aqui um padrão automático. E o que é que eu quero dizer com isto? Porque é que estamos aqui a falar de repetições? Porque imagina que tu tens aqui uma relação intensa com um ex-namorado. Existem aqui conflitos frequentes, discussões que ativam a raiva, a adrenalina e o cortisol. Mas depois vem uma reconciliação. Há uma libertação de dopamina, que é a hormona do prazer. Então aqui o cérebro começa a associar intensidade emocional igual a amor. E inconscientemente tu podes sentir atração por pessoas que te ativam o mesmo padrão químico. Ou seja, se viveste numa situação em que eras criticado ou criticada constantemente, cresceste nesse ambiente, ou ouviste não tens jeito para nada, não sabes fazer nada, o teu cérebro começa a habituar-se ao cortisol.
que é aquela hormona que provoca o stress, que provoca aquela pressão, aquele aborrecimento, aquela ansiedade. E em adulto pode haver aqui uma tendência para escolher chefes mais críticos ou namorados, namoradas, alguém mais exigente. Porquê? Porque isso ativa o mesmo padrão que o teu subconsciente conhece. Ou, por exemplo, imagina uma pessoa que está acostumada a viver num ambiente de desordem. O que é que vai acontecer? Se a pessoa foi criada ou cresceu num ambiente instável, o sistema nervoso aprendeu que o amor é igual a imprevisibilidade. Ou seja, tanto eu estou aqui, eu sei que tanto vai haver um beijo, como de seguida vai haver um grito. Para essa pessoa que está habituada a essa desordem, as relações calmas parecem-lhe muito aborrecidas. E então ela vai, como está acostumada a relações turbulentas, essas relações parecem químicas. E isso não é amor. É o sistema nervoso a procurar o que reconhece, que é a comunicação interna negativa. Se repetes, eu não consigo fazer determinada tarefa, eu vou fazê-la, mas vai correr mal. Estamos aqui a ativar pequenas doses de cortisol todos os dias. E o teu cérebro começa a ver perigo, mesmo onde ele não existe. E o que é que acontece? Ele toma decisões baseadas numa defesa, não em clareza. E quando estamos ali naquele olho do furacão, ninguém consegue ver nada. Portanto, estamos ali naquele ciclo vicioso. Então, quando vives uma experiência emocional intensa, a amígdala ativa-se. Ela detecta uma ameaça ou uma intenção emocional. E o hipotálamo, ele envia um sinal para libertar cortisol e adrenalina. O corpo, o que é que acontece? Vai entrar num estado de alerta. E depois vem o hipocampo, que grava todo o contexto e toda a experiência. O córtex pré-frontal, ele tenta interpretar e dar um significado. Se a experiência se repete, os neurônios fortalecem-se. O circuito fica mais rápido e automático. O cérebro começa a antecipar a mesma emoção, mesmo antes dela acontecer. E o que é que acontece? Vai haver aqui uma aprendizagem, que não é o vício na raiva, não é o vício no desconforto, mas é um reforço sináptico de um circuito emocional que se estabelece ao longo dos anos. E o cérebro ele não distingue o que é saudável do que é tóxico. E ele só distingue o que é repetido daquilo que não é repetido. Quando há uma repetição emocional, ela cria um padrão. Imagina sempre alguém que te critica. O teu padrão automático é: não sou suficiente, não consigo dar conta desta situação, não consigo resolver este problema. E o que é que acontece de seguida? Vem a frustração, vem a raiva, o corpo entra em tensão, o coração fica acelerado e então surge aquele comportamento: ou te defendes ou te afastas. E se isso se repetiu muitas vezes no teu passado, o teu cérebro criou um circuito rápido para essa reação. E é por isso que muitas pessoas falham, erram e não são capazes de assumir. Criam logo uma defesa, uma reação. Mas tu agora podes fazer algo diferente. Da próxima vez que receberes uma crítica, faz uma pausa consciente e comunica internamente contigo mesmo. E diz apenas: isto é apenas uma aprendizagem. Isto é apenas um feedback. Será que é verdade o que disseram sobre mim? Será que tenho que corrigir alguma coisa? Mas certamente não é nenhum ataque. O comportamento muda porque tu agora começas a comunicar contigo mesmo, começas a escutar em vez de reagir. E o que é escutar? É colocar-se no lugar do outro. Se repetires este novo padrão várias vezes, o teu cérebro começa a fortalecer essa nova via neural. E tudo aquilo que é antigo
não desaparece imediatamente, mas tu agora tens a capacidade para pensares por ti. Ele está preso ao que tu repetes. E aquilo que repetes conscientemente transforma-se no teu novo automático. O cérebro prefere tudo aquilo que é familiar, em vez daquilo que é saudável. E se diante de um erro tu dizes que és incompetente, que não és capaz, que tens medo, que tens inveja, o teu cérebro registra essa ameaça e tu ficas com medo. Mas se tu comunicares, contigo mesmo, estou a aprender, o cérebro registra esse crescimento e ele, perante a mesma situação, ele vai reagir, vai ter uma química diferente. Porque a comunicação altera o pensamento e o pensamento altera o sentimento. E o sentimento altera o comportamento. E o comportamento repetido, que são as ações, vai criar um novo resultado. E por isso nós podemos regular o corpo através da palavra. Se tu disseres ao teu corpo, eu estou-te a dar o melhor que posso, eu estou a fazer o melhor que posso, há aqui uma diferença. O corpo começa a baixar o cortisol. Talvez não seja a tua vida que precisa de mudar. Talvez seja a tua comunicação. Aquele diálogo interno que tu tens contigo mesmo. Pensa nisso, porque cada frase interna é uma instrução para o teu sistema nervoso. Se comunicas ameaça, o corpo vive em tensão. Se comunicas com segurança, o corpo começa a regular-se. E quando o corpo se regula, o pensamento clareia. As emoções estabilizam-se e as ações tornam-se mais conscientes. E com certeza que os resultados vão se transformar. E hoje deixo-te uma prática simples para praticares durante esta semana. Observa a forma como falas contigo mesmo e pergunta-te: esta frase cria ameaça ou cria segurança? Porque mudar a mentalidade não começa com a força, começa através da linguagem. E talvez a transformação que procuras esteja numa frase diferente que decides repetir todos os dias. Se chegaste até aqui, gratidão por caminhares comigo. Espero que cada quilómetro ao meu lado te inspire. No próximo domingo trago-te um novo quilómetro, como quem diz, um novo episódio. Não desistas, persiste e conhece a pessoa mais incrível do mundo, que és tu. Partilha este episódio com alguém que amas. Se amas muitas pessoas, partilha com muitas. Efetua a tua subscrição no canal do YouTube e Spotify. É gratuito e ajudas-me. Gratidão e beijinhos com muito carinho no teu coração. Encontramo-nos na próxima semana. Até lá!